Bom dia, então, a todos oficialmente para mais um encontro do livro Exercícios para o Autodesenvolvimento, a trilha de 6 passos. Nós vamos ler aqui um verso para a abertura, para a sintonização, e depois a Cíntia vai fazer a leitura do capítulo. Nós estamos na página 45 do livro, iniciando o primeiro parágrafo do livro. E o verso é um do Dalai Lama, que fala assim: comprometer-se com atividades virtuosas é um pouco como criar uma criança pequena. No começo, precisamos ser prudentes e habilidosos em nossas tentativas para transformar nossos hábitos e temperamentos. Também temos de ser realistas a respeito daquilo que esperamos conseguir. Levou muito tempo para ficarmos do jeito que somos, e não se mudam hábitos do dia para a noite. É bom olhar para cima à medida que se progride, mas é um engano julgar nosso comportamento utilizando o ideal como padrão. Por isso, é muito mais eficaz, em vez de alternar breves rompantes de esforço heróico com períodos de relaxamento, trabalhar com constância como um rio fluindo em direção a um objetivo de transformação. Bem, Cíntia. Como esse exercício é colocado em prática? Eu posso ler o último parágrafo anterior para da Eu ia Cinti? falar sobre isso, que nós estamos iniciando o quinto exercício, que é o exercício da imparcialidade. Então, lemos os exercícios anteriores e agora esse da imparcialidade. Então, pode ir na página 34, que é melhor, no último parágrafo. Ah, então, 34 página não, desculpa, 34? 44. Voltei 10 Entendi. páginas. Ah, sim, agora sim. Tá. Pode-se também descrevê-lo de outra forma. À medida que adquirimos maior compreensão, maior experiência e habilidades são desenvolvidas. Cresce também a consciência do eu. O eu tem seu fundamento nessa transformação interior das experiências. O fato de se ter um próprio quadro de referenciais dá uma segurança e certeza interior. É compreensível ficar-se familiarizado e preso a esse quadro de referências. No exercício da imparcialidade, devemos desenvolver a coragem para, em determinado momento, colocá-lo de lado. Isso exige um sacrifício próprio. Como esse exercício é colocado em prática? Para começar, a imparcialidade significa a retenção de seu julgamento. O professor retira inicialmente o conceito do temperamento para, com imparcialidade, observar a criança que se encontra na sua frente. Ou um outro exemplo. Quando encontramos alguém que está desempregado, não procuramos adivinhar imediatamente a causa de sua situação. Procuramos manter, pelo maior tempo possível, uma postura de observador daquilo que se encontra, para que o mundo possa se expressar de forma mais ampla possível antes que você mesmo diga algo. Esta postura pode ser encontrada no
no pronunciamento do médico e aluno de Rudolf Steiner, Wilhelm Zeumans van Emschoffen, algo assim. Se as pessoas achassem menos das coisas, muito então poderiam descobrir. O fenomenologista Dick van Romunde propõe o aprender a silenciar-se perante o mundo. A retenção do julgamento pertence ao componente do exercício do pensar imparcial. O componente da vontade é chamado de confiança em o conhecimento dos mundos superiores. E aí ele está falando para a gente ver o anexo no final do livro. O aprendiz se encontra com todo ser humano com essa confiança e nas suas ações preenche a si mesmo com ela. A imparcialidade da criança se expressa na imitação com a qual vai de encontro ao mundo. Com uma confiança primordial, a criança imita tudo à sua volta. A partir de 6, 7 anos, este estímulo de imitação diminui. Com o despertar do julgamento próprio, o mundo interior é descoberto e nasce um indício de autoconfiança. Muito mais tarde, após a metade da vida, nasce novamente uma outra relação para com o mundo. A confiança volta em uma nova forma. Pode-se falar aqui sobre a confiança na vida, confiança no destino. Baseia-se na convicção interior de que haverá um encontro com o mundo, mesmo que não aconteça de forma fácil, e que sempre se descobrirá e se desenvolverá algo novo. Isso nem sempre acontecerá de imediato, mas surgirá, com certeza. Com o controle dos sentimentos e no exercício da positividade, a retrospectiva dos acontecimentos do dia parece ser uma boa ferramenta de apoio para nos tornarmos mais despertos nos momentos onde essas duas atividades são necessárias. Também na imparcialidade, a retrospectiva pode ser um bom apoio. Pode-se perguntar qual milagre se realizou neste dia. Para nossa surpresa, sempre há algo a colher. Pessoas que levam a vida com peso descobrem através do milagre que cada dia oferece uma nova confiança no destino. Pelo fato de se conscientizar da sua conexão com o mundo no final do dia, pode-se iniciar o dia seguinte com mais imparcialidade. Nos primeiros 3 exercícios, somos, de certa forma, espectadores e olhamos por cima de nossos ombros. Como manejamos os instrumentos do pensar, querer e sentir. Dessa forma, não somente refinamos nossas forças, mas também as reforçamos. Essas forças ampliadas são usadas no 4º e 5º exercícios para unir o pensar e o sentir, e o pensar e o querer, respectivamente. A experiência ensina que quando a positividade e a equanimidade se tornam difíceis de serem colocadas em prática, os primeiros 3 exercícios devem ser exercitados novamente. Com isso, reforça-se a energia para melhor realizar o 4º e o 5º exercícios. Toma-se, por assim dizer, um novo impulso. Da mesma forma que o exercício da positividade possibilita uma nova visão do mundo, uma nova possibilidade de direcionamento, o exercício da equanimidade desperta uma abertura para um novo mundo de visões.
A expectativa diante do mundo à sua volta se torna cheia de esperança. Não se aprende a olhar somente, mas também a ouvir. A positividade está para a equanimidade, assim como o olhar está para o ouvir. A equanimidade surge da confiança que pode ser desenvolvida e renovada a todo dia. Torna-se curioso no verdadeiro sentido da palavra. O mundo começa hoje. Assim, anuncia o título do livro de Jacques Lucéran, onde é descrita essa relação esperançosa com o mundo. Pelo entusiasmo para a aventura, desperta uma nova força na alma. Pode parar aqui, né? Bem, o que chama a atenção nesse trecho para vocês? Assim, porque está bem escuro para eu ver. Me chamou a atenção que eu lembrei dos arquétipos dos planetas da Lua, no começo, né? Quando a criança imita, essa fase da imitação, porque a Lua reflete, né? Sim. Então, é como a criança, não tem um julgamento próprio, né? Ela reflete. Me chamou a atenção, eu lembrei disso. A criança, E no ela... final, Sim, pode falar. não, só para completar. E no final me chamou a atenção que eu lembrei de Mercúrio, que ele fala, né, que o mundo começa hoje, por causa da curiosidade, né? Então ele está sempre aberto para saber, conhecer, né? Não se aprofunda, mas aí é outra qualidade. Sim. Cecília? Então, desculpa aí sem a câmera, mas é um exercício desafiador, né? Porque a imparcialidade diante ao não julgamento, aí ele leva em conta aqui uma série de acontecimentos, né? E a Cíntia aí lembrou da infância, né? Da repetição. Aí quando você vê uma pessoa não tomando determinada atitude, como que você vai ser imparcial, né? Você tem toda aquela coisa arraigada ali. Então, eu acho que é um exercício meio desafiador, essa imparcialidade. A cada dia, porque eu acredito que o julgamento, ele dificulta um pouco. Se, Não sei se eu expliquei bem. se a gente observar, Cecília, todos esses exercícios é para o indivíduo. E aí a gente não tem o controle do que o outro vai fazer ou não fazer. A gente só tem o controle sobre si mesmo e olhe, né? Nesse lugar. Então, a gente não tem esse controle da atitude do outro, a gente tem um desejo, né, de que o outro mude, de que o outro faça de outra forma, mas isso é do outro. Mas diante daquilo que eu observo no outro, que ele não faz, que ele não age como eu acho ou como eu gostaria que fosse, como é que eu desenvolvo esse olhar da positividade, da imparcialidade, da equanimidade, diante de como os fatos externos me mobilizam. Então, todos esses exercícios, a gente só pode olhar para nós. Que passo que eu posso dar? Né? Que passo que eu posso seguir? Se o outro vai seguir ou não, não está no meu controle. Zilda, Nina. O que me chamou a atenção nessa coisa da imparcialidade, da gente olhar as coisas sem achismo, né? Tá aberto para perceber, né, de uma forma fenomenológica o que está acontecendo ali, e que geralmente a gente pode perceber um milagre acontecendo na nossa vida ou no nosso dia,
Eu digo que já aconteceu um milagre só de ouvir a sua poesia de abertura, né? Vou fazer uma reunião difícil hoje. Eu falei, eu quero a poesia de abertura lá no grupo, porque eu vou ler essa poesia. Então, acho que milagres acontecem não só um por dia, mas vários, né? Tem uma frase do Steiner que ele diz assim, é mais ou menos assim, que todos os dias acontecem um milagre em nossa vida. Se neste dia não aconteceu um milagre em sua vida, não é porque ele não tenha existido, é porque muitas vezes você não o percebeu. Então, é muito observar isso, né? Interessante essa busca, né? E quando ele fala desse controle, né? Uma boa ferramenta de apoio para nos tornarmos despertos, né? Nessa qual foi o milagre deste dia, né? É maravilhoso isso, olhar, né? E sempre apoiado o que ele traz nesse exercício da retrospectiva, né? Então, qual foi o milagre desse dia? Eu posso olhar e ter visto que eu recebi uma atenção, porque pode ser coisas pequenas, né? Um abraço caloroso, algo que aqueceu o coração. Qual foi o milagre daquele dia? Muitas vezes a gente pode estar tão esperando algo grandioso que a gente não olha nas pequenas coisas do nosso dia que acontecem. Muitas vezes teve uma vez que eu estava lendo, estava numa livraria e eu tenho às vezes essa relação com livros, né? Eu estava pegando um livro na estante e aí um outro caiu em seguida. E o título do livro que caiu foi Milagres Acontecem. E eu falei, nossa, preciso então levar esse livro, porque ele está ali, né? Bem caiu. E foi um livro extremamente interessante, porque ele conta a história de uma psicóloga norte-americana em que ela passa por uma experiência de livramento. E ela é uma pesquisadora e ela comenta na sala de aula sobre isso, e depois vários alunos e várias pessoas começam a falar que também já passaram por experiências de livramento, de ouvir a voz, no caso dela, de estar subindo uma montanha e ouvir uma voz dizer assim, saia para o lado, e ela ficar naquele questionamento, mas eu vou sair, aqui é um precipício, do outro lado uma montanha, naquela, né, justificativa. E por 2 vezes ela ouve isso, e na terceira vez, assim, de forma imperiosa, saia para o lado agora. E ela, no impulso, ela puxa o carro mais próximo do precipício. E logo depois que ela faz isso, um caminhão desce, estava sem o freio e desce pelo lado, né, em que ela estava, e iria pegar ela se ela estivesse naquele lugar. E é a partir impactada com isso que ela começa a estudar sobre os milagres. Então, e aí a gente vai percebendo uma oração que a gente faz, um verso, alguma coisa que pode modificar o nosso sentimento diante do fato que a gente está vivenciando, né? Diante do fato que a gente traz no dia a dia. E isso cabe só a nós fazer, né? Porque os recursos todos nós temos. Aqui ele oferece esses exercícios, mas todos nós temos recursos. Temos as nossas orações de acordo com as nossas crenças, temos o pensamento, cada um de nós tem. Sandra. Maravilhoso o seu depoimento, né? E eu acho que vem de encontro o que eu, assim,
na parte da nossa leitura, que ele fala assim: a expectativa diante do mundo à sua volta se torna cheia de esperança. Não se aprende a olhar somente, mas também a ouvir. A positividade está na equanimidade, assim como o olhar está para ouvir. Então, é o que você falou agora, né? É ouvir. Às vezes a gente está numa expectativa tão grande, né, de algumas respostas da nossa caminhada, que a gente não ouve, né? Até ouvir o nosso coração, né? Que às vezes ele fala assim, muito baixinho, mas ele fala. Então, eu acho que ouvir também é um exercício super importante, né? E aí, como você falou, né? Existem os milagres, e às vezes você está procurando respostas, e as respostas estão aí, e você não consegue ouvi-las. É isso. Obrigada. No livro Ciência Oculta, quando ele fala desse tema, ele diz assim, que cada ser e cada coisa lhe digam algo novo. Então, para que eu possa receber algo novo de cada coisa do meu dia e de cada ser, eu tenho que estar atenta, eu tenho que silenciar esse julgamento. Porque quantas vezes eu estou diante de uma pessoa e ela está falando e eu já estou, né, pensando na resposta que eu vou dar para o outro. E eu não estou aberta para aquilo que vem, né, para o novo que vem. Muito bem. Mais alguma questão? Aqui ele traz, olha só, também eu acho que é interessante a gente ressaltar, quando ele fala sobre o início da autoconfiança, né, na criança, né, e na idade adulta, quando ela volta essa confiança de uma nova forma. Então, ele fala aqui, pode-se falar na confiança na vida, na confiança no destino. Olha, baseia-se na convicção interior de que haverá um encontro com o mundo, mesmo que não aconteça de forma fácil. E que sempre se descobrirá e se desenvolverá algo novo. É isso. É tão simples, né? Mas tão difícil de, muitas vezes, dessa prática do dia a dia. Então, como que a criança... O Steiner tem uma fala que ele diz que quem aprendeu a rezar no segundo setênio, entre 7 e 14 anos, na idade adulta vai saber abençoar. É um pouco esse processo que ele traz aqui. Se eu tenho e desenvolvo um pouco essa confiança, eu também vou ter essa confiança no destino, confiança na vida, por mais difícil que a vida se coloque. Vamos seguir? Só para completar isso que você falou, para mim ficou assim, que a criança coloca a vida dela na mão de um adulto, né? Que é maior que ela se entrega, né? E depois a gente coloca no mundo, que é, assim, supostamente maior que a gente, porque a gente não pode controlar, né? Tá além da nossa alçada, né? Então, Como a gente a gente perdeu espera que... isso, como a gente foi perdendo a confiança na vida. Você trouxe aí da criança, né? Se a gente olhar uma criança, ela, como você disse, ela tem essa confiança básica no ser humano, essa confiança básica na vida. Porque a gente, se ela coloca ela do alto, você joga ela para cima, ela se diverte. Se você diz para a criança, pula de onde você está, ela pula sem pensar duas vezes, porque ela tem essa confiança básica. Ela vai perdendo essa confiança ao longo da vida, ao longo das experiências, quando o adulto que está, em vez de pegar, não está lá, né? Então, ela vai perdendo ao longo da vida.
Mas quando ela desenvolve essa confiança no outro, é como ele vai falar lá na frente, lá na idade adulta, a gente vai poder, né, pensar e olhar para as pessoas, olhar para os acontecimentos, desenvolvendo essa confiança em si. Então, vamos lá. Sexto exercício. Sexto exercício, harmonia. Nos 5 exercícios até agora apresentados, não foi discutido por quanto tempo se deve manter cada exercício a fim de que se tornem frutíferos. Rudolf Steiner escreve em O Conhecimento dos Mundos Superiores que as atividades internas que esses exercícios pedem conduzem finalmente à aquisição de características como positividade, equanimidade e assim por diante. Após as explicações dos exercícios, ele também disse: e isso deve então se tornar um hábito. Demora-se aproximadamente um mês para adquirir um novo hábito e, por isso, para começar, o melhor é executar cada exercício durante 4 semanas. Agora que os 5 exercícios básicos foram discutidos e colocados em prática, ainda segue um sexto exercício. Este consiste em combinar os exercícios anteriores em um único conjunto harmônico. Pode-se propor dirigir a atenção a 2 exercícios. Por exemplo, ao terceiro, exercício do sentir, e ao quarto, exercício da positividade, que estão em sequência. Ou se decidir pelo primeiro e o quinto, o exercício do pensar e o exercício da equanimidade. E durante um mês se dedicará a essa combinação. No decorrer do tempo, as combinações podem ser ampliadas e assim os exercícios se tornam, gradativamente, um conjunto interligado e conexo. Quando se quiser entender a sequência dos exercícios, pode-se observar como eles se relacionam com o ser do tempo. Logo, uma estrutura inicial se torna visível. Os primeiros 2 exercícios, do pensar e do querer, têm uma relação com o passado. O exercício do pensar se direciona a objetos prontos. Eles se originaram no passado. Um dia, alguém os projetou. Com o pensar se segue, por assim dizer, a pista de volta para o momento de origem. Também o exercício da vontade tem uma conexão com o passado. Combina-se consigo mesmo o momento quando será executada a ação. O exercício da vontade é, por excelência, um exercício que trabalha com o elemento do tempo. Percebe-se que se vivenciará as várias qualidades do dia de modo diferente. Conecta-se com a corrente do tempo, que vem do passado para o presente, através da decisão de uma ação a executar. Este é o tempo mensurável, o tempo controlável. O controle dos sentimentos, o terceiro exercício, trata do agora, das 3 forças anímicas, pensar, sentir e querer. O sentir vive no presente. Sentimentos não podem ser passados à frente, sentido de espaço. Surgem e se desenvolvem na situação atual, ou não. Nisso se conecta o exercício do sentir. Deve-se tomar o momento atual
onde no encontro com o mundo externo, os sentimentos surgem e se desenvolvem. Esse tomar o momento encontra-se no alinhamento das fortes emoções ou no criar espaço interno onde os sentimentos delicados possam se desenvolver. É aqui e agora este exercício. No exercitar da positividade, é feito o passo para o futuro. Sentimentos negativos que surgem no momento específico e que são detectados podem desafiá-lo a contê-los, a suportá-los. Procura-se na situação manter-se ereto e sair à procura de acontecimentos complementares. Uma vez descoberto o positivo, torna-se possível administrar a situação de uma nova forma honesta e franca e dizer sim a ela. O esforço extra abriu o caminho para o futuro. Pode-se seguir a caminhada. Com o exercício da positividade e principalmente com o exercício da imparcialidade, entra-se numa outra corrente de tempo. O tempo que está vindo ao seu encontro, vindo da eternidade, do futuro, jorra o tempo para o presente. O tempo que é incalculável, onde tudo é possível. De repente, algo acontece inesperadamente e põe todos os planos soltos. Agora é o momento de estar aberto às possibilidades que a nova situação oferece. Uma doença, um compromisso que por motivos de trânsito não pode acontecer, um encontro inesperado ou uma outra intervenção vinda de fora pode ser o início de um impacto na biografia. A pré-condição é, contudo, que se tenha imparcialidade para perceber as chances que lhe são oferecidas e, em seguida, ter a coragem de tomar uma nova direção, na confiança de encontrar uma nova seta de direção no caminho onde for necessário. Os 5 exercícios básicos são, desta forma, instrumentos que o apoiam na caminhada do passado, pelo presente para o futuro. Além disso, quando se unem todos os exercícios num conjunto, cria-se a capacidade de relacionar o tempo que vem do passado com o tempo e suas possibilidades futuras, na forma de um respirar, quando se unem todos os exercícios num conjunto. Continua? Não, vamos dar uma parada. O que chama a atenção Para mim ficou que ele está falando justamente, né, como chama a harmonia, ele está falando da integração de todos os exercícios, né, que isso fique com a gente de uma forma que não seja feito tudo automático, mas que isso realmente faça parte da nossa forma de agir, né, de ser, de atuar, assim. E aí ele propõe várias formas de se conectar um com o outro para conseguir incorporar isso com a gente, né, na nossa vida. Marcia, Oi. a Loriza, eu tô com a garganta ruim, tá? Me chama a atenção a relação com o tempo, Sim. onde ele diz, né? De repente, algo acontece, tudo inesperadamente, põe todos os planos soltos. Então, essa questão da imparcialidade, né?
com a positividade, que são ventos do futuro, né? Quando você faz esse exercício, você abre um caminho, né? Que jorra, vindo da eternidade, do futuro, jorra o tempo para o presente. É como se esse olhar, né, desse exercício, desse hábito, você já pode transformar um, uma pré-condição, né, para mudar essa biografia sua, né? Então, Sim, isso me chama muita atenção, é que é como se você pudesse estar forjando a sua biografia de um outro jeito, sabe? Em vez de você ficar preso lá num julgamento, você está usando a imparcialidade, você abriu uma fresta para algo acontecer ali, entendeu? Ele sim. parece que ele abre mais possibilidade de atuação. Me deu essa sensação, não sei se eu estou interpretando certo. Sim. É interessante você falar, Lorice, Lúcia, eu vou chamar essa atenção para esse aspecto, porque ele diz que os ecos do futuro, né, estão sempre nos chamando. Só que se a gente permanece com o olhar só numa situação, a gente não se abre para ouvir esses ecos do futuro ou ter uma nova atitude diante disso, né? Quando, de novo, no livro Ciência Oculta, quando ele fala da positividade, ele vai dizendo assim: é preciso adquirir a capacidade de evitar que o mal impeça a visão do bom e que o falso encubra o verdadeiro. E aí a gente vai olhando em cada exercício nessa da possibilidade. Olha só, adquirir a capacidade de evitar que o mal impeça a visão do bom. Quantas vezes a gente fica só no mal que nos acontece? E aí a gente não adquire isso. Diante disso que está acontecendo, o que eu posso, né? O que vem de bom, isso vem, o de bom vem desse tempo, desse eco do futuro, que já começa a sinalizar algo, né? Que algo chegou ao fim numa determinada situação. E aí, quais são os ecos? Eu não vou ter essa escuta para esse futuro, para me abrir para esse tempo, se eu permanecer conectada, né, neste mal. Né? Muitas vezes a gente fala disso como a pessoa vítima da vida, por exemplo. A vítima da vida, ela permanece conectada a isso, a uma situação, e não consegue olhar para o eco, para esse futuro, para esse tempo. É interessante quando ele fala também disso aqui, que se tenha imparcialidade para perceber as chances que lhe são oferecidas e, em seguida, olha só, ter a coragem de tomar uma nova direção, na confiança de encontrar uma nova seta de direção no caminho onde for necessário, não necessariamente o caminho que a gente acha que tem que ser, mas no caminho que for necessário. Não é uma entrega que ele fala, que é quase que uma entrega, né, ao que vem, ao destino, ao que vem ao nosso encontro. Nina. Para mim também chamou a atenção a mesma coisa que a Lorize apontou, essa questão do ser do tempo, né? Uhum. E esse pensar e esse querer nosso, ele tem origem no passado, mas ele tem esse eco do futuro que você acabou de falar. E que, assim, como a gente olha para a nossa história e como uma doença pessoal ou uma doença na família cria uma dinâmica que faz com que os hábitos se transformem, né? Isso me chamou a atenção. E eu gostei muito do que você falou, até anotei, sabe? Desse olhar imparcial, né? Essa abertura para olhar o caminho necessário, né?
E essa coisa também que você acabou de falar, esse negócio da gente não deixar que o mal encubra o bom, né? Sim. Olhar para o mal e falar o que tem de bom aqui, como é que vai, o que pode gerar de bom, né? Assim como uma semente, quando quebra dentro da terra, que se patifa ali, e ela enraiza, ela vira uma árvore, né? Uhum. E muitas vezes, quando a gente está em meio à tempestade, a gente não consegue olhar para o bom, né? Mas tem que saber que acima da tempestade o sol brilha. Então, essa é o grande desafio que a gente tem, né, no dia a dia, porque quando as nuvens estão lá, tempestade, nuvem negra, raios e trovoadas, a gente está vivendo aquele momento, mas se eu sei que após aquele momento, e mesmo diante daquele momento, o sol brilha acima das nuvens, eu posso desenvolver essa confiança. Não é fácil, não. Não é assim mágico, como ele diz, né? Leva um mês para você fazer uma mudança de hábito. Imagine lidar com crenças, com valores, porque isso coloca em xeque as nossas crenças. Quantas vezes a gente não aprendeu que a vida não é fácil, né? A vida, ela é isso, a vida como diz uma paciente, ela fala, a vida de adulto é só pagar boleto, né? Ela diz, então, é, quando a gente traz crenças tão arraigadas dentro de nós, primeiro, para a gente poder olhar para tudo isso, a gente vai ter que olhar para as nossas crenças, né? Como é que eu vou olhando para tudo que eu aprendi na vida sobre o que é positivo, sobre esse olhar diante da vida? Isso tem a ver com o que eu aprendi. Se eu aprendi que a vida é pesada, que a vida é ruim, que existe isso, aquilo, essas são as lentes com que eu vou olhar para a vida. E aí, para que eu troque esse óculos na idade adulta, né, nesse caminho de autodesenvolvimento, é isso aqui. Mas não tem mais nada a ver com o outro, tem mais agora a ver com nós mesmos diante disso. Cíntia, estamos. Aqui eu me chamou a atenção a mesma coisa que a Lorise falou e a Nina veio depois falar também. E aí eu não sei se tem a ver, né, mas me veio uma coisa assim, quando ele fala, né, que a vida acontecem os fatos, né, de repente acontece alguma coisa inesperada e é um momento de estar aberto às possibilidades. Eu pensei na relação do karma e do destino, né, do tipo, você tem o livre-arbítrio, né, uma vez o Ronaldo, numa aula lá do curso, ele falou, a situação se apresenta, ela vem de encontro a você, e aí você decide, né? O karma existe, ou seja, a situação vem para você. Só que aí você que vai decidir o que eu vou fazer com isso, né? Então aí eu acho que cabe também essa relação do tempo, né? O passado vem e você já está criando o karma, você está constantemente criando essa necessidade de refazer algo depois, né? Então, o que você vai fazer com isso agora vai gerar as consequências no futuro, né? Então, assim, é uma roda, né? Dinâmica, Do destino que dinâmica. gira. Isso. Sim. Eu achei, assim, quando a Lorise falou, quando eu li também, a Nina trouxe depois, me veio essa imagem bem nítida, assim, Sim. né? Como que a gente vai... E aí acho que tem a ver com a evolução, né? Ou seja, você pega esse exercício da positividade e aí você decide como é que eu vou encarar isso, né? Eu vou deixar isso passar por cima ou eu vou buscar alguma coisa ali deve ter algo que
eu preciso me apegar em algo, né? Pode ser, sei lá, religião, sei lá, e vai de cada um, né? Não A sei, Nina, não fui. a Nina trouxe uma referência em relação a doenças, né? E ele diz a doença é a nossa biografia condensada, né? Que traz isso. Então, a gente observa que muitas pessoas que, por exemplo, passam por um câncer, né, fazem o tratamento, ou seja, está no meio da tempestade ali, mas ela tem que saber que o sol está acima, e elas passam por todo esse processo da doença, e aí, no final, elas falam assim, muitas têm essa fala, eu agradeço a essa doença, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Então, a gente olha que aquilo que constituiu um mal, né, ela fez com que ela olhasse para dentro, revisasse todas as questões, todas as crenças, e aí tem o aprendizado que precisava ter. Né? A doença nos força a nos tornar honestos em relação a muitas coisas. Então, a gente vai olhando isso. E quando você fala do destino, Cíntia, me lembra o verso que você gosta muito, que eu sei, que é a Dança da Paz. E que ela diz assim: eu sinto meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela me encontra. E aí vai falando e diz assim: minha alma e o mundo são um só. A vida fica mais clara ao meu redor. A vida fica mais difícil para mim. A vida fica mais rica em mim. Aspire a paz, viva a paz, ame a paz. Olha. É lindo demais. Eu lembrei de uma coisa, eu posso falar rapidinho, assim, Sim. que é muito gritante. Quando meu filho, eu fiquei grávida do meu filho, algumas pessoas já devem saber que eu já falei disso, acho que aqui. Ele tinha uma doença cardíaca, né, muito grave. E aí eu fiquei sabendo na gravidez. E aí eram 6 pontos que ele tinha de questões, né? Então, assim, imediatamente, né, fiquei no chão. Para resumir, né, gente, porque assim, tudo isso aí que você falou, né, aquela coisa que transforma a gente, enfim. E aí, aquilo veio, né, para mim, e aí eu pensei assim, eu preciso saber no que isso vai dar, né? E aí, enfim, aí foi indo, aí o médico fez vários exames, e aí no final, já estava já no 6º mês quase, ele falou assim, olha, tem uma notícia boa, uma ruim. As 5 coisas que tinham de problemas, elas desapareceram, né? No ultrassom lá, não dava para ver. E agora só existe o problema do coração, que é gravíssimo, né? Ele tinha que fazer uma cirurgia quando ele nascesse, senão ele não ia sobreviver. Aí eu fiquei muito feliz, assim, na hora, né? Meu marido estava comigo e ele ficou apavorado, e eu fiquei feliz, porque aquilo foi aquela coisa que eu me apeguei. Falei assim, e tem solução? Ele falou, tem que fazer uma cirurgia, né? Aí só aquilo para mim era o que era. Aí eu ficava feliz. E aí todo mundo, quando eu dava notícia, chorava, né? Pai, mãe, enfim, sogra, todo mundo. E eu consolava as pessoas, porque eu pensava assim, meu Deus, era para ter sido muito pior. E ele vai nascer, ele tem uma chance, né? E aí eu entreguei, porque eu também não sabia se ele ia sobreviver, né, na cirurgia. Mas era o que eu tinha, né? Então, assim, algo, né? Assim, eu não falei, eu não vou fazer nada, eu vou ficar triste, porque eu pensava, não, ele vai se formar para o resto da vida, e eu tenho que estar bem agora, porque ele é um ser humano que está aqui, né? Então, ele precisa de mim, né? Se tem alguém que tem que pegar o leme desse barco agora, né? Sou eu. Depois eu não sei, mas agora. E aí deu tudo certo, ele nasceu, fez a cirurgia, e hoje ele tem 12 anos, então, assim, cada aniversário dele, para mim, assim, é mais emocionante, porque as coisas para mim acontecem no tempo. Então, no primeiro ano eu fiquei meio em choque, depois eu fui criando, aí criança dá trabalho, aí eu olho assim para trás, cada mês de abril, que ele fez agora,
parece que eu que nasço de novo, parece que meu aniversário agora é agora, né? Não é em julho, quando eu faço. É muito louco, assim. Então, eu não ia falar, mas ficou, E aí pode me lembrou olhar muito, assim. quais foram as forças que adquiriu tanto você quanto a família, quanto ele, né, nessa individualidade que veio com essa questão. Quais são as forças que essa individualidade dele trouxe com essa questão para a família como um todo, para você, para o seu marido, para sua filha, né, de um modo geral. E aí a gente olha a serviço de que isso venha ao nosso encontro. Né? Eu vou levar a vida toda, acho, para saber disso. Mas é muito isso mesmo. Muito Obrigada aí bem, por ouvirem. muito bem, já são 9h29, 1 minuto. Alguém tem alguma outra questão para trazer, falar, que queira compartilhar? Se não, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A gente dá por encerrado esse encontro de hoje. Agradeço a leitura, Cíntia, e as considerações de todos vocês. Esse livro é muito rico, né? E lembrando que no próximo sábado não vai ter o grupo, que a gente vai estar os três no Centro Paulus.